Senhoras e senhores, a gente chega para falar dos 5 assuntos mais badalados da semana no futebol brasileiro, envolvendo brasileiros de forma geral. É um tempo que a gente vai fazer, um quadro que a gente vai fazer aqui no canal também, para conversar com vocês sobre os assuntos da semana, fazer esse resumão. Antes de mais nada, aquele pedido: curte, comenta, compartilha. Não deixe de fazer isso. Se puder, já curte agora, já dá essa moral. Se inscreve no canal caso você tenha caído aqui de paraquedas e também ativa as notificações para receber o conteúdo que a gente faz diariamente aqui. Primeiro assunto, contratações. A gente chega para falar da janela de transferências que fechou agora no dia 2 de agosto. Ela ficou aberta durante todo o mês de abril e movimentou o mercado brasileiro aí, é claro. Tem jogadores que vão sair, que podem ir para outras ligas, né? A janela de outros países está aberta, a do Brasil é que está fechada para contratações de jogadores que tinham vínculo, né? Os que estão sem clube ainda podem chegar como reforço para alguma equipe. A gente vai falar das equipes que mais investiram nesse momento da temporada, né? Aquele momento que ou você reforça para lutar pelo título, pela parte de cima da tabela, ou você dá aquela revigorada no elenco para tentar salvar o time da degola. As 5 equipes que mais investiram grana nessa janela foram Flamengo, Atlético Paranaense, Bahia, Botafogo e Cruzeiro, as que mais colocaram grana na mesa para poder trazer contratações. O Flamengo só em 3 nomes, três contratações, gastou 91 milhões, chegando a mais de 200 milhões nessa janela de transferências. As duas principais, Luiz Araújo e Alan, o volante que estava no Atlético Mineiro, foram contratações de altíssimo nível, os jogadores já estão à disposição do Sampaoli, né? Eles estão, inclusive, entre as contratações mais caras. 48 milhões o Luiz Araújo, 43 o Alan, duas baita contratações da equipe do Flamengo. Em seguida, vem o Atlético Paranaense, que reforçou, né, com alguns jogadores, e os principais, o Bruno Zapelli e também o Lucas Esquiviel, lateral esquerdo. Esses dois nomes custaram ao Furacão cerca de 28,8 milhões de reais, um grande investimento do Furacão, que também está na parte de cima da tabela. Tem aí a venda do Vitor Roque, né, como uma possível entrada e etc. Né? O Bahia também se reforçando bastante, um time que está ali do meio para baixo na tabela, com um pouco de crise. Trouxe Gilberto, lateral que estava no Bahia, além do Rafael Ratão. Só aí o Bahia gastou 28,3 milhões, um alto investimento da equipe baiana. Puxando um pouquinho da sardinha aqui para o nosso lado, Fortaleza não está entre os 5 das 5 maiores contratações, mas trouxe a maior da sua história, uma das maiores do país nessa janela e uma contratação de peso aqui para o futebol nordestino, que é o Emmanuel Machuca, o jogador que estava no União de Santa Fé, chega para reforçar o tricolor, como é de praxe, né? Hoje, já gravando esse vídeo, já depois de algumas contratações feitas, o Machuca já à disposição também do Vojvoda. Janela de transferências movimentadíssima. E a pergunta que eu faço: quem foi melhor nessa janela de transferências? Os que gastaram mais? Só para a gente ter uma noção, o Vasco e Curitiba, duas equipes aí que estão brigando na parte de baixo da tabela da Série A, foram as que mais contrataram jogadores, né? Porque realmente as equipes estão precisando. O Ramon Dias chegou no Vasco, meu amigo, a situação não é mole. O segundo assunto são os resultados dos brasileiros nas competições internacionais, tanto Libertadores quanto Sul-Americana. O Internacional foi até a Argentina, jogou contra o River Plate, até saiu na frente com o gol do Ener Valencia, um gol que deu esperança ao Colorado. O Rocher, o goleiro que foi contratado argentino, pegou muita bola, mas o time gaúcho acabou tomando a virada do River e agora leva a decisão para o Beira-Rio, precisando reverter um placar difícil. O Palmeiras venceu o Atlético Mineiro fora de casa, confronto dos brasileiros. Filipão não conseguiu vencer ainda com o Atlético Mineiro, está sendo muito pressionado, sendo cobrado inclusive pela imprensa. Daquele jeito, Filipão se desentendendo com alguns jornalistas. O fato é que o Palmeiras, que é um dos grandes favoritos, saiu na frente do duelo e vai para o Allianz muito forte no jogo da volta. O Flamengo teve que pelar um porco para vencer o Olímpia, teve bola na trave do time paraguaio, o Olímpia que vai mal no seu campeonato, mas conseguiu dar um calor grande para a equipe do Flamengo, que com o gol do Bruno Henrique acabou abrindo uma vantagem e vai para Assunção precisando aí apenas
de um empate. O Fluminense foi até a Argentina e com o gol do Samuel Xavier acabou trazendo o empate lá do jogo, que teve aquele lance fatídico do Marcelo quebrando a perna do jogador argentino, né? Muita gente saiu em defesa do Marcelo, né? Dizendo que ele não quis fazer aquilo, e a verdade tem gente que acha que ele foi de propósito ou poderia ter evitado. O fato é que foi um dos lances mais feios assim da história do futebol, e a gente deseja toda a recuperação para o jogador argentino, né? Inclusive o Marcelo foi lá, mandou uma mensagem para o Luciano Sanches, desejou toda a recuperação para o jogador argentino, que agora vai passar um longo tempo afastado do futebol. E o último jogo de brasileiro na Libertadores nessa semana foi a derrota do Atlético Paranaense para o Bolívar, lá na altitude de La Paz. Um jogo difícil. O Bolívar, que, né, é um time tradicional da Bolívia, mas não é um time forte na América do Sul, tem todo o investimento do Grupo City e tem melhorado, tem crescido a sua estrutura, e um dos grandes feitos já estar brigando aí nas oitavas da Libertadores e abrir uma grande vantagem. O Atlético vai ter um trabalho grande para, na Arena da Baixada, conseguir reverter esse placar. Pela Sul-Americana, a gente chega falando do Fortaleza, que foi até Assunção e com o gol de Zé Wellison acabou saindo na frente do Libertad, traz a decisão para a Arena Castelão. Imagino que mais de 40 mil pessoas estarão na Arena Castelão na próxima terça-feira para empurrar o Leão em cima do time paraguaio e confirmar a vaga nas quartas da competição internacional. Momento importante da temporada, e o Fortaleza dá um passo muito positivo. Já o Goiás, né, não traz um bom resultado da Argentina, foi até Buenos Aires e perdeu para o Estudiantes de La Plata por 3-0. Difícil jogar naquele estádio. O Goiás não conseguiu fazer frente ao time argentino e é difícil imaginar o Goiás virando o jogo mesmo com o apoio do seu torcedor em Goiânia, né? Acho que é um dos resultados aí que já está encaminhado. Seria uma grande surpresa uma possível virada do Goiás. O Botafogo, meu amigo, está imparável. Além da liderança no Campeonato Brasileiro, virou para cima do Guarani, saiu perdendo com 4 minutos, tomou 1-0, mas o time comandado por Tiquinho Soares foi lá, meu amigo, e virou por 2-1. Gol de pênalti no meio do gol para garantir, não tem dificuldades. É um time que está crescendo cada vez mais na temporada, está com pinta de campeão e se credencia aí como um forte favorito para o título também da Sul-Americana. O Corinthians venceu o Newell's Old Boys da Argentina na Arena Itaquera e também abriu uma vantagem importante nesse desafio, né? O time do Luxemburgo, aos trancos e barrancos, vai conseguindo o resultado. É verdade, não vai ter mais o Roger Guedes, né? Um jogador que está saindo, está se despedindo, mas abriu essa vantagem e leva para a Argentina a possibilidade de jogar por um empate para avançar de fase. O São Paulo foi até a Argentina e saiu derrotado contra o São Lourenço de Almagro. O time argentino venceu por 1-0. O São Paulo tem que levar para o Morumbi a possibilidade da virada, porém, com a possibilidade dos reforços aí chegando, o São Paulo também tem muito ânimo para poder avançar de fase. Não vai poder contar com Rames e Lucas, porque a inscrição para essa fase já passou, mas o São Paulo conseguindo o resultado já vai poder estrear seus jogadores na competição internacional também. E para terminar o giro de jogos dos brasileiros na Sul-Americana, o confronto brasileiro entre América Mineiro e Bragantino. O jogo terminou empatado em 1-1 e agora vai ser a decisão acontece no Nabi Abichedi, lá em Bragança Paulista, onde o Bragantino tem sido muito forte, é um time muito regular, muito estável. Para mim, favorito contra esse América Mineiro que enfrenta dificuldades no Campeonato Brasileiro. O terceiro assunto é nada mais, nada menos que Messi e Neymar, os dois jogadores que brilharam ao longo da semana em seus jogos, do Messi na MLS e o Neymar nos amistosos do PSG. O Messi que começou com números absurdos na MLS, o melhor começo da sua carreira, mesmo já com a idade que tem, chegou nos Estados Unidos e em pouco tempo o time do Inter Miami, que não vencia há 3 jogos, meu amigo, 3 vitórias, 5 gols marcados e uma assistência. O Messi está voando. O pessoal, o Messi foi só passar férias lá nos Estados Unidos. O Inter Miami está usufruindo bem do talento do camisa 10, atual campeão mundial e um dos maiores da história. O Messi andou inclusive se envolvendo no entreveiro com o brasileiro, o Felipe, que joga no Orlando City, o brasileiro com o maior número de jogos na Liga Americana, mais de 330 jogos,
já passou pela Suíça, já passou pela Itália, nunca jogou no futebol profissional brasileiro, já está rodando o mundo aí há um tempo e chegou nos Estados Unidos, já passou por vários clubes até chegar no Orlando City e andou se pegando com o Messi ao longo do jogo. O Felipe não quis saber quem era o adversário não, ele foi para cima. Já Neymar, né, tirou foto inclusive com o Gustavo, mas quem fez os gols foi o Neymar, o amistoso entre o PSG contra o Jeonbuk da Coreia. O atacante brasileiro acabou marcando 2 vezes na vitória do time francês sobre os coreanos, né? Um começo de temporada, o PSG levando todo o seu elenco lá para a Ásia para fazer aquele momento de pré-temporada, divulgação da marca e etc. O brasileiro está voltando aí, voltando bem. Quem sabe ele não possa voltar bem fisicamente e fazer uma grande temporada. Fica aqui a nossa torcida. Notícia quente é a saída de Paulo Roberto Falcão do Santos. O dirigente, ex-jogador de futebol, conhecido como Rei de Roma, dirigente do Santos, foi acusado de importunação sexual por uma funcionária. A gente até vê a matéria do UOL, uma funcionária de hotel lá em Santos acusa o Paulo Roberto Falcão, que nega essa acusação. Falcão que nessa situação acabou pedindo demissão da equipe do Santos, né? A situação já estava insustentável, ele não conseguia desenvolver um grande trabalho, já era criticado inclusive pelo mau desempenho da equipe e também por algumas imagens que circularam, né? Ele estava lá assistindo TV no Morumbi enquanto estava acontecendo o jogo entre Santos e São Paulo. O São Paulo goleou a equipe santista naquele dia e a crise só aumentava. O Santos vive uma temporada ruim, temporada a temporada, e a permanência dele estava insustentável. Com a acusação de importunação sexual, o Falcão acabou optando por pedir demissão. Essa situação era só uma cereja nesse bolo ruim para o Rei de Roma administrar, e aí acabou que ele conversou com a diretoria santista e pediu demissão. A Polícia Civil de Santos acompanha o caso dessa denúncia da funcionária de hotel em Santos de importunação sexual. Quinto assunto e não menos importante, rodada da semana no Campeonato Brasileiro da Série A e do Campeonato Brasileiro da Série B. Santos e Atlético Paranaense, um jogo que o Santos já tem que enfrentar toda essa crise. O Atlético vem de derrota na Sul-Americana, aliás, na Libertadores, e precisa reverter um placar, mas foca no Campeonato Brasileiro também para chegar na parte de cima da tabela. Goiás e Fortaleza, o Goiás lutando ali para tentar sair de perto da zona de rebaixamento, é o primeiro time fora da zona, vai enfrentar um Fortaleza que vem de 3 derrotas seguidas e quer pontuar lá no contra a equipe goiana. Inter e Corinthians, né, um jogo também bastante curioso, né? O Inter aí com reforços, com o Kudê tentando administrar a situação. O time fez uma boa partida, principalmente no primeiro tempo, com o River Plate, e espera vencer a equipe do Corinthians no Beira-Rio, que quer fazer uma graça lá com o Internacional, vem de vitória na Arena Itaquera e precisa se equilibrar também no Campeonato Brasileiro. Além deles, outro jogo que chama a atenção também nessa rodada, Fluminense e Palmeiras, um jogo do treinador da seleção brasileira, Fernando Diniz, contra o Abel Ferreira, 2 escolas diferentes de futebol, mas muito interessantes de serem assistidas. O Fluminense que vem desse empate, mas também precisando de voltar a ficar na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Um time interessante demais de ver jogar, mas que às vezes é muito instável, e pega um Palmeiras bastante reforçado, equilibrado, né? Reforçado quando eu digo de boas opções no elenco, né? A torcida do Palmeiras cobra contratações e a Leila tem segurou, né, ao longo dessa janela aí a quantidade de contratações, acreditando no time de Abel Ferreira. Então, um dos jogos aí que eu imagino que vai ser um dos de maiores repercussões é o confronto do terceiro colocado Palmeiras contra o quinto Fluminense. E o líder, Botafogo, vai até Minas Gerais enfrentar o Cruzeiro, né? O time de Ronaldo Fenômeno vai enfrentar o time aí de Tiquinho Soares. E eu não tenho dúvida, né? O Botafogo vai se credenciando cada vez mais como favorito em qualquer partida que jogue. É um time muito copeiro, tem feito muitos bons jogos, tem administrado muito bem a rodagem do elenco e tem conseguido resultados expressivos, né? Tá com uma diferença muito positiva, tem 43 pontos contra 31 do Flamengo, é isso mesmo, 12 pontos de diferença.
no mínimo 4 rodadas para que os rivais ali cheguem nele. É uma gordura muito difícil de ser tirada. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o agora líder Vitória vai até Londrina enfrentar o time paranaense no interior do estado e espera poder continuar vencendo, se credenciando aí ao acesso. Vitória que para mim é uma grande surpresa ao longo da temporada. Fez um primeiro semestre muito ruim, pelo 5º ano seguido ficou fora das finais do Campeonato Baiano, e consegue reverter essa situação difícil em uma ótima campanha na Série B do Campeonato Brasileiro, comandados ali pelo Léo Gamalho, Oswaldo, Wellington Nem, jogadores, Matheus Gonçalves, que chegou agora. É um time que realmente vai forte na briga aí pelo acesso à Série A. Outro nordestino que vai se credenciando forte nessa Série B do Campeonato Brasileiro é o Sport, que enfrenta o terceiro colocado, Novo Horizontino. Confronto direto ali do G4, uma briga boa, um jogo difícil na Ilha do Retiro. Sport favorito por jogar em casa, mas vai pegar uma das equipes mais organizadas, que é o Novo Horizontino. Um time que tem feito bons jogos, principalmente em casa, fora às vezes dá uma beliscada e consegue pontos também. Clássico catarinense entre Avaí e Criciúma também chama muita atenção nessa rodada. A 22ª, o Avaí, que vinha de 2 vitórias, acabou empatando contra o Mirassol, chegou a fazer 2-1, fez um gol no finalzinho do jogo, ali nos acréscimos com o Felipe Bastos, mas com o Bira acabou empatando também 1 minuto depois para o Mirassol. E o Barroca aí vai tentando dar um jeito no Avaí, que já entregou a lanterna para o ABC e vai tentando respirar, ainda está na zona de rebaixamento, e vai pegar o rival Criciúma, que é o 4º colocado na Série B, um time que também oscilou em alguns momentos, chegou a sair do G4, mas agora voltou, e tem Felipe Viseu ali na frente, tem um time bem arrumado, e também busca a volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Jogo interessantíssimo. E por fim, o Alvinegro de Porangabuçu, o Ceará, enfrenta a equipe do ABC na Arena Castelão. Um jogo difícil para o Ceará. Por quê? Porque o Ceará vem muito pressionado, crise depois da chegada de Campinas após o empate contra o Guarani. É um jogo que tem toda uma atmosfera para obrigar o Ceará a vencer o jogo, se ele ainda quiser imaginar voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Reforçou o elenco, contratou jogadores. Saulo Mineiro pode ser a grande novidade de Guto Ferreira, ele que está de volta ao futebol brasileiro depois de 2 temporadas no Japão. E pega o ABC cheio de desfalques, cheio de problemas, mas é aquela coisa, né? Quando a fase não é boa, meu amigo, e aí a gente vai ficar ligado aqui em todos esses resultados. É isso, pessoal, os 5 assuntos tops da semana, futebol brasileiro, futebol internacional, e a gente segue conversando aqui no canal. Curte, comenta, compartilha, deixa a tua opinião, o que é que você quer ver aqui no canal. A ideia é trazer muitas novidades para a gente debater aqui, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Se inscreve no canal. Tchau, tchau.